Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que foi instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e que se encontra no artigo 103b do texto constitucional. Muito se discutiu até a criação do Conselho Nacional de Justiça, que seria um órgão de controle externo do Poder Judiciário. No entanto, essa ideia de controle externo do Judiciário, realizado pelo CNJ, se revela incorreta, na medida em que, primeiro, o próprio artigo 92 do texto constitucional coloca o Conselho Nacional de Justiça como um órgão pertencente ao Poder Judiciário, na estrutura do Poder Judiciário. Portanto, já não é um órgão externo de controle. E, por outro lado, além disso, a maior parte dos membros que compõem o CNJ são oriundos da própria magistratura, o que também desnatura a ideia de controle externo. De qualquer modo, esse órgão foi criado pela Constituição, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, estabelecido no artigo 103b, e que faz o controle administrativo do Judiciário. O CNJ não é órgão de controle jurisdicional, não é órgão de recurso para uma decisão judicial. Então, uma decisão judicial não pode se recorrer ao CNJ, que poderá modificá-la. Não pode. O que o CNJ faz é um controle administrativo da atuação de todos os juízes brasileiros. Vejamos, então, o que diz o artigo 103b do texto constitucional. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo STJ, um juiz estadual, indicado pelo STF, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ, um juiz federal, indicado pelo STJ, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST, um juiz do Trabalho, indicado pelo TST, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. O parágrafo 1º estabelece que o Conselho será presidido pelo presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao STF. E o parágrafo 4º trata das competências do Conselho. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário, cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, receber reclamações e por aí vai.
né? Percebam, portanto, em todas as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, que são atribuições de natureza administrativa. É, na verdade, mais um órgão de corregedoria, que fará o controle da atuação administrativa de juízes e membros dos tribunais. Parágrafo 5º. O ministro do STJ exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, e aí apresenta as competências do ministro corregedor. E o parágrafo 7º, que é interessante, estabelece que a União, inclusive no Distrito Federal e territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Da mesma forma que foi criado esse conselho, também a emenda 45 vai estabelecer no artigo 130A o Conselho Nacional do Ministério Público, que fará também o controle da atuação administrativa dos membros do Ministério Público no país. Diz o artigo 130A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo o Procurador-Geral da República que o preside, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representatividade de cada uma de suas carreiras, 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes indicados, um pelo STF e outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, indicados um pela Câmara e outro pelo Senado. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei, é o que diz o parágrafo 1º desse dispositivo. O parágrafo 2º trata das competências do Conselho. E aí, tal como no Conselho Nacional de Justiça, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, a competência é de observância, de controle e fiscalização da atuação dos membros do Ministério Público Brasil afora, quanto às questões administrativas e financeiras, né? Questão de gasto, etc, etc, etc. Ok? E aí, né, o parágrafo 2º trata dessas diversas competências, tá? O parágrafo 3º estabelece que o Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que integram, vedada a recondução, e aí traz as competências desse corregedor nacional. O parágrafo 4º estabelece que o presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E o parágrafo 5º, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então é isso, pessoal, e no nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo, trabalhando a advocacia pública, a advocacia privada e a defensoria pública. Até lá!